Amém, a paz do nosso Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso 21º episódio da nossa série Coração que teme a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre algo extremamente necessário nos dias em qual nós estamos vivendo: o discernimento espiritual. Então, o temor do Senhor não apenas nos aproxima de Deus, e ele também nos ajuda a enxergar com clareza e reconhecer a verdade e não sermos enganados. Então, abra o coração, porque Deus quer aguçar a sua percepção espiritual hoje. Amém? Então, durante a nossa caminhada, eu sempre falo isso, aprendemos que o temor produz obediência, gera humildade, fortalece fé, afasta do mal e mantém o coração sensível. Amém? Então, hoje nós vamos entender sobre outra consequência poderosa do temor. Quem teme a Deus desenvolve discernimento espiritual. Discernimento é a capacidade de perceber. Perceber o quê? O que agrada ou desagrada a Deus, o que é verdade ou o que é engano, o que fortalece ou enfraquece a vida espiritual e o que vem da luz ou vem das trevas. Em Salmos 111, versículo 10, ele nos está falando sobre o temor como princípio da sabedoria. Vamos ler Salmos capítulo 111, versículo 10, que nos diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Amém? Então observe. O temor gera sabedoria, a sabedoria gera discernimento e o discernimento protege o coração. Então, quem teme não vive distraído espiritualmente. Amém? Então, ele aprende a perceber os perigos espirituais, os caminhos errados, as influências nocivas e as atitudes que afastam de Deus. Então, o temor, ele mantém os olhos espirituais abertos. Amém? Então, sem temor, a pessoa ela fica o quê? Ela fica confusa. Então, hoje veremos que quando falta temor, a pessoa perde o quê? Entendimento. Vive guiada pelas emoções, segue opiniões humanas, não consegue discernir o erro e aceita qualquer tipo de ensinamento, como também se deixa influenciar facilmente. Então, sem temor, o coração ele perde a clareza espiritual. E quando não há discernimento, a pessoa começa a chamar o errado de certo, a escuridão de luz, o superficial de espiritualidade e a tradição humana ou ensinamento humano de verdade bíblica. Em João, capítulo 1, versículo 5, ele nos fala: a luz e as trevas. Vamos ler? João, capítulo 1, versículo 5, nos diz: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Por que as trevas não a compreenderam? Porque sem temor não há entendimento espiritual. Então, o temor, ele abre os olhos para enxergar a luz de Deus. Então, quem teme, percebe quando algo não vem de Deus. Sente quando algo está errado espiritualmente e não se deixa levar como, não deixa se levar facilmente e mantém a vigilância espiritual. Então, discernimento não é desconfiança, é maturidade. Isso é importante. Discernimento não é viver julgando todos, desconfiar de tudo, agir com arrogância espiritual. Discernimento é perceber com equilíbrio, analisar pela palavra, ouvir o Espírito Santo, agir com sabedoria, manter a vigilância. Então, o temor ele produz esse equilíbrio espiritual, amém? Então, o temor ele nos ajuda a discernir o mal. Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, versículo 6, nos diz: com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Amém? Ué, como alguém evita o mal? Primeiro, discernindo o mal. Então, quem teme percebe ambientes perigosos, conversas destrutivas, amizades nocivas, atitudes carnais, distrações espirituais, escolhas erradas. Então, o temor ele funciona como um alerta interno. Então, quem teme não vive por impulso. Então, o discernimento espiritual ele impede decisões precipitadas. Ou seja, quem teme pensa em agir antes,
Não é verdade? Pensa antes de agir. Ora antes de decidir, busca direção na palavra, não age apenas por emoção e não se move apenas pela aparência. Ou seja, o temor ele produz prudência. Em Isaías capítulo 36, 33, versículo 6, ele fala sobre o temor como tesouro. Vamos ler? Isaías capítulo 33, versículo 6 nos diz: o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? E entre esses tesouros estão sabedoria, conhecimento, entendimento espiritual. Então, quem teme recebe clareza espiritual para quê? Para viver. Então, o discernimento, ele protege a vida espiritual. Então, ou seja, sem discernimento, a pessoa ela cai facilmente. Ela é enganada rapidamente. Ela vive confusa. Ela toma decisões erradas. Ela perde a decisão espiritual. Mas quem teme, mantém o quê? O coração protegido. Permanece firme na verdade e percebe o perigo antes da queda. E continua o quê? Alinhado com Deus. Amém? Então, como podemos desenvolver o discernimento espiritual? Primeiro, cultive o temor ao Senhor diariamente. Segundo, medite profundamente na palavra. Terceiro, ore pedindo direção ao Espírito Santo. E quarto, não ignore correções espirituais. E quinto, aprenda a ouvir mais e falar menos. E sexto, fuja da superficialidade espiritual. O discernimento cresce com corações reverentes. Então, como podemos aplicar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje, reflitam. Tenham tomado decisões pela emoção ou pela direção de Deus? Tenho discernido o que fortalece ou enfraquece a minha vida espiritual? Tenho ouvido a voz de Deus com atenção? Se não, faça essa oração. Senhor, aumenta o meu discernimento espiritual através do teu temor. Amém? Então, hoje nós ficamos por aqui. Que o Senhor fortaleça o seu discernimento e te mantenha firme na verdade. Que o temor do Senhor ilumine os seus caminhos e guarde o seu coração. Amanhã nós seguimos juntos em mais um episódio dessa jornada espiritual transformadora. Amém? Então permaneçam firmes em Deus e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.